Mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II, dia 29 de maio do ano 2005. A vós foi dado todo o poder de falar, ensinar, a amar e perdoar. Ele se manifesta através de um ser vivo para mostrar a sua grandeza. O vocabulário que parte da boca, do instrumento que ele usa, tem que ser perfeito. E a perfeição está na pessoa singular, que é Jesus Cristo, o mais puro em perfeição. Como não tem braços e mãos, passa a usar a pessoa que escolheu. Nós fomos também escolhidos na época para segui-lo, ensinando-nos ao longo do tempo. Bastou olhar em nós e a resposta veio do fundo de nossos corações. E dali por diante, era ele na frente e nós em seguida acompanhando seus passos. Foram coisas lindas o que aprendemos. Era e é ele que andávamos esperando, o libertador. Até que chegou um que veio ao nosso encontro e nos disse que deveríamos acompanhá-lo. Largamos tudo e fomos juntar-nos a ele, Jesus. Naquelas relvas, sentávamos para ouvirmos ele falar. De sua boca saía um perfume suave que mexia até com a natureza. Os nossos corações batiam de tanta alegria e nós quase nada entendíamos. Em conversa, perguntávamos uns aos outros: de onde vem esse mistério tão grande? Tudo era uma surpresa para nós, estar junto a um homem que tinha e tem tanto poder. Era deslumbrante estar perto dele. E hoje podemos ver o que é a verdade. O sacrifício que passamos na terra não representou quase nada, porque sobre nós estava e está o poder do Espírito Santo, o que santifica tudo que pertence a ele. O tamanho de sua grandeza, até mesmo hoje, não temos o conhecimento de tudo, mas podemos ver com os nossos olhos o que é Jesus, um homem que foi e é o mais simples entre nós. E, no entanto, tem um poder tão grande que o podemos ver a todo instante. Por isso, meus irmãos em Cristo, continuem fazendo a vontade dele. Este que lhe serve é nada mais do que um dos seus servidores mais autênticos. Ele, por sua vez, ama muito este homem. Nenhum de vós precisa ter medo. A luz permanece junto a este, que se chama Bento da Conceição, um homem escolhido por Jesus. Toda a verdade está com este. Não tenham mais dúvida, pois tudo o que tinha a ser aprovado para ser um servidor de Jesus, aprovou com os seus sofrimentos e injustiças contra este pequeno varão. Se a morte não tirou este da face da terra, pelas doenças que enfrentou, foi porque Jesus sempre esteve junto e está. É um filho muito querido de Jesus, e que ninguém deve machucar este pequeno varão, por ordem de Jesus sacramentado. Presente sempre está junto a este que vem escrevendo nossas mensagens. Para Deus é um servidor dos últimos tempos, e para vós, irmãos, este mostra um exemplo de vida. Cuidem de vossos corações, das vossas almas, e ouçam o que este diz. Nada sai de sua boca, se não for para falar toda a verdade. A luz está aqui, e ninguém pode apagá-la. A morte não tem mais domínio sobre este homem. Somos nós, junto a este servidor, somos os apóstolos de Jesus Cristo. Eu vou fazer um comentário. Essa mensagem, então, de 2005, o profeta partiu em 2017, e muitas pessoas se agarram nesse acontecimento, né? Ele morreu. A morte não é isso que aconteceu com o profeta, né? Ele continua vivo. A morte, quando Jesus se refere à morte, é a pessoa que perde sua alma, não tem mais chance de ver a glória de Deus. E aqui está bem certo, né? A luz está aqui e ninguém pode apagá-la. A morte não tem mais domínio sobre este homem, porque já estava livre da morte, né?
essa transição que é da terra para o céu, que muita gente não entende, a gente também não entende direito ainda como é isso, né? Mas Jesus fala, é apenas como se tivesse fechado o olho para dormir, quando acorda já está no céu, né? É uma transição só, para quem merece, né? Mas como dizer que um profeta desse está morto, se a gente vive até hoje em função de tudo que ele deixou aqui na terra, né? Todos os seus ensinamentos, tudo o que fez e falou, como aqui os apóstolos estão falando, andávamos junto e presenciávamos tanta coisa. Nós também andávamos junto com o profeta, ouvimos da boca dele. O quê? A gente está comentando aqui, até os apóstolos, né, que andavam junto com Jesus também foram martirizados, né? Sofreram, foram pregados na cruz, foram através de martírio. Mas o profeta ele teve que fazer, como a gente ouve falar em tantas vezes, né, frases, né, que a semente precisa morrer para mostrar seus frutos, né? Aconteceu isso com o profeta. Foi uma semente plantada, ela cresceu, frutificou, depois ela parte de novo para os frutos dela crescer e frutificar também. É o que está acontecendo com a gente, né? Tem que aparecer os frutos dele. Precisou partir, a semente precisa morrer, né? Para frutificar. Então, vocês que estão firmes nessa caminhada, não desistam nunca, não caiam na cilada do inimigo. Ele é astuto, ele consegue ludibriar muitas pessoas. As pessoas acham que não, né? Eu acredito, ouvindo outro dia um podcast de um rapaz aqui faz, acho que era um padre que estava falando com ele, e eu acredito naquilo que ele falou. Existem mais demônios na terra do que ser humano, do que cristão. Que está aqui na mensagem do profeta que Jesus disse, o inferno transbordou e veio para a terra. Então imaginem vocês quantas pessoas más existem aqui na terra, quantas atitudes ruins, né? A gente vê agora através da mídia, pessoas que se aproveitam do sofrimento do outro para ganhar em cima daquele ali, valorizam mais animal do que ser humano. Essas pessoas não podem ser cristãos, né? Estão fingindo para eles mesmos, estão vivendo uma mentira. A gente, quando encontra uma pessoa que ajuda o outro, que se desfaz do que tem para ajudar o outro, ele é criticado, ele é inocente, ele é burro, né? A palavra mais fácil que a gente ouve é isso aí. Está ajudando tal pessoa, deixa que se vire sozinho. A gente encontra essas pessoas que estão no sinaleiro aí, né? Nos semáforos, pedindo ajuda, e tem até placa indicando que não ajude, do próprio governo, né? As próprias autoridades. Depois já se encontra lá para frente, adotem um cãozinho, né? Hospitais para animais. E aquele ser humano que ali está precisando? Isso sempre existiu. A gente vê que quando Jesus andou na terra, já tinha pessoas precisando da ajuda do outro, pessoas pedindo ajuda. Isso nunca parou. Por quê? Porque o ser humano é ingrato. Deus deu tudo de graça. Dizem, né, que precisa ser esvaziado um pouco a terra porque não tem espaço. Ora, meu Deus, o tamanho que é a terra, né? Quantos pedaços da terra não estão povoados? Tem pedaço da terra que nunca foi tocado. Mas é que uma pessoa só, às vezes, possui uma quantidade de terra que abrigaria quase uma cidade inteira, né? Se não maior, um estado até. Então, esse egoísmo, essa ganância que foi sempre pelo dinheiro. Essa semana, se vocês tiverem a oportunidade de ver, essa semana eu vi no YouTube a história do Papa João Paulo I. Mostra desde a infância dele lá. E ele mostra, acho que nessa passagem, se eu não esqueço, 3 passagens de papas, assim, né? Passaram 3 papas até chegar a ele. E a maior atividade lá no Vaticano sempre foi o dinheiro. A maioria deles que partiram foi por causa do dinheiro. Jesus foi traído pelo dinheiro. E hoje continua tudo pelo dinheiro, né? A rivalidade, o desprezo que se dá para o irmão é só o dinheiro, só a ganância e ganância o tempo todo. Papa João Paulo I recebeu o nome de o sorriso de Deus, né? O Papa Sorriso. Inocente, a gente via ali no filme, né? Claro que é um filme, mas é baseado na história dele. Com certeza foi muito mais do que eles não conseguem transmitir aquilo que ele foi, na verdade, né? Sempre muito inocente, sempre achando que estava sendo apoiado e sendo sempre apunhalado.
sempre apunhalado, sempre traído, né? E assim foi como a gente sabe a história de todos os papas que pensaram que iriam fazer o bem. A gente fala aqui, às vezes, no púlpito, as pessoas interpretam de uma forma errada, mas a gente vê as pessoas que procuram fazer o bem, é ignorado, é taxado de tudo. Levanta-se testemunho contra, né? Falso testemunho contra essa pessoa, de todos os lados, na política, na religião, dentro de casa, marido com esposa, filhos com os pais, foi sempre assim. Por que isso? Né? Por que essa ganância, por que essa vontade de ser melhor que o outro? Os apóstolos estão falando aqui, ó, viam Jesus ao lado deles e sempre era o menor. Jesus, que é o dono de tudo, é o exemplo que ele deu, sempre simples, 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 e as pessoas querem sempre ser maior, né? Deus deixou tudo tão perfeitinho, cada um fica no seu canto, cuida do que tem que cuidar, ele chamou as pessoas, né? Faça isso, faça aquilo, os sacerdotes, bispos, cardeais, que máfia que é isso, que tristeza isso, né? Quantos anos sendo enganados, as pessoas que mudaram de religião, usam isso como pretexto, né? Isso já é uma armadilha do diabo, eles falarem do próprio o clérigo da igreja, né? Mas eles permitiram que isso acontecesse, traidores de Deus. Então essas pessoas que mudaram, hoje tem pessoas que entram em contato com a gente e tentam mostrar erros da igreja católica, a gente sabe que existe, mas é do ser humano, é o humano que fez aqueles erros, não é a igreja em si. A igreja é a católica apostólica romana e deu, é aquela que Deus deixou para São Pedro, não tem outra. Qualquer um que mudou, qualquer denominação que existe hoje, que vai buscar a raiz lá no fundo, era católico, porque começou pela católica, né? Então, são protestos que fazem, mas são julgamentos antecipados, né? Jesus diz, ninguém pode julgar antes de mim, e eles estão fazendo isso, e querem sempre arrastar mais, e mais, né? E assim vem seitas em cima de seitas. Uma vez vieram aqui na casa do pai, bateram no portão dele, 3, cada uma denominação diferente da outra. Aí o pai falou para eles, tá, eu sou católico e não vou mudar, mas eu posso até mudar, se vocês me provarem qual é a melhor. Daí o pai disse, quem mais podia, nenhum atacar o outro, a minha é melhor, os 3 ali. Então o pai falou para ele, vai seguir o caminho de vocês e me deixa em paz, não tem um melhor que o outro, é só essa aqui e deu, não existe outra. Então nós estamos nessa caminhada, não deem ouvido, vocês que estão aí fora, né, que dizem assim, ó, mas lá eles não têm mais padre, lá eles não têm a Sagrada Comunhão, mas nós temos o terço. Viram que falou a mensagem de ontem, que eu li ontem, que Jesus diz, querem prova mais do que essa também? Querem me ver, Jesus diz, né? Querem me ver? Olhem num velhinho com o terço na mão, que não larga o terço por nada, ele vai me ver. Então nós não temos a Sagrada Comunhão, mas nós temos o terço, todos os dias. Temos a água benta que Jesus fala, é eu que estou ali, servindo vocês. Precisamos crer nisso, gente. Não caiam na lábia dessas pessoas aí fora que tentam desvirtuar, tentam mexer com o nosso emocional, né? Nós temos essa convicção, não deixem por nada. Deus não ia ser tão injusto de botar em nossos meios um profeta agora dos últimos tempos, por 45 anos, deixar esse legado que deixou para nós, esse santuário, essas mensagens maravilhosas que são palavras vindas do céu, para depois dizer, acabou agora vocês têm que procurar outro. Não é assim. Deus quer ver a nossa firmeza, a nossa inteligência, né? O nosso discernimento. É aí que nós temos que provar que somos verdadeiros, que cremos em Deus. Senão, desde que ele partiu da terra, faz 2024 anos, tão certo esse povo que muda o tempo todo, que estão procurando, e ele diz, aquele que procurar vai se perder. Ele deixou todo o exemplo que fosse preciso, mas não nos deixou órfãos, deixou sempre alguém no comando, né? E nós temos aqui esse amado profeta assim, vivo espiritualmente aqui entre nós. Vê a raiz dele onde está, os frutos dele onde estão, pelo mundo todo. A gente ouve lá no Japão, né? Lá na Alemanha, pessoas fervorosas, que não mudam o que aprenderam aqui. Lá em Portugal, Canadá, a gente vê por esse mundo afora, aqui no Brasil, todos os estados. A gente olha aí, o Eugênio fez o podcast lá daquele casal, né? Que o marido até quase estava se deixando levar, mas a mulher falou,
ele ainda teve a coragem de tocar nesse assunto comigo. Quer dizer que não, nem no assunto ela quer tocar, porque é firme. É assim que precisamos ser, firmes. Não deem valor a quem vem puxando o contrário. Não valorizem as palavras que são contrárias aqui, àquilo que aprendemos, né? A Sagrada Escritura em primeiro lugar, e esse livro, a Palavra Viva de Deus, em segundo, como Deus fala. É o Pai e o Filho. Nós temos tudo em nossas mãos. Basta só a gente ser firme e fiel a Deus. Tenham todos um bom dia. Vamos ficar agora com a bênção do nosso amado profeta. Então, em nome da Santíssima Trindade, a quem está nos assistindo de longe, aqui perto, eu vos abençoe de todo o meu coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia.